e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os distúrbios do sono em pacientes com síndrome de Down. Então, eu coloquei aqui algumas etapas que a gente vai ter aqui durante a nossa apresentação. Então, vou começar com uma breve introdução sobre a síndrome de Down. Depois a gente vai falar sobre os distúrbios do sono em si. Aí a gente vai ter as intervenções baseadas em evidência e, por fim, as referências. Então, um pouquinho da introdução. A síndrome de Down ela é ocasionada pela trissomia do cromossomo 21. Os cromossomos, eles carregam o DNA. E na hora da concepção do embrião, a gente vai receber 23 cromossomos maternos e 23 cromossomos paternos. E a junção dos maternos com os paternos vão dar os 46 que a gente tem normalmente. Mas na síndrome de Down não acontece isso. Eles vão possuir 47 cromossomos. Por isso que é a trissomia, porque lá no par 21 eles não têm um par, eles vão ter um trio, que é o que vai ocasionar essa síndrome. Então, essa terceira cópia do 21 vai estar presente em todas as células. E os cromossomos são muito importantes, porque é ele que dá a identidade pessoal daquele indivíduo. Então, isso é gerado na concepção da criança, é a única coisa que se sabe sobre essa trissomia. Realmente, a ciência não sabe explicar o porquê que tem essa trissomia, apenas que é na concepção. Tem alguns artigos que falam sobre a idade materna, já foi descartada a possibilidade de ser a idade paterna, agora se envolve só a idade materna, mas também ainda não é nada 100% comprovado. Aqui a gente tem uma linha do tempo falando um pouquinho sobre a história da síndrome de Down. Então, aqui a gente tem que em 1866, John Down, ele referiu-se a síndrome de Down pela primeira vez com as identidades próprias. Tanto que quando a gente vê uma pessoa com síndrome de Down, ela já tem aquelas características que a gente se associa à síndrome mesmo. É algo bem visível, é algo que a gente consegue assimilar sempre. Então, foi um marco bem importante, porque aí ele considerou a síndrome de Down como uma identidade própria. Porque lá, quando ele estava fazendo as suas pesquisas, ele é britânico, e ele percebeu que as crianças europeias, elas tinham características iguais das crianças lá da Mongólia. Então, assim, pode ser uma criança oriental, pode ser uma criança sul-americana, que ela vai ter os mesmos traços ali da síndrome de Down, variando só de acordo com a raça. Mas a identidade visual que a gente tem dessa criança, dessa pessoa com síndrome de Down, acaba sendo a mesma. E aí, em 1958, Jeremy e Pat Jacobs descobriram de maneira independente, cada um descobriu da sua maneira, a origem cromossômica da síndrome, e isso foi muito importante. O Jeremy, ele era um pediatra, um professor de genética, e também a Pat Jacobs, ela era uma médica inglesa, e eles fizeram estudos com exames cromossômicos das crianças ditas com síndrome de Down. Foi aí que eles descobriram que lá no par 21 eles não tinham par, eles tinham um trio, a trissomia do 21. Então foi um marco muito importante para a medicina genética, porque nunca um rebaixamento de nível cognitivo tinha sido associado a alguma anomalia cromossômica. Então foi a primeira vez, foi um marco muito importante. E além desse marco também, esse estudo promoveu a expectativa de vida aumentada dos pacientes com síndrome de Down. Antes eles tinham uma expectativa de vida de ali 15 anos. Aí, com essa descoberta, eles passaram a ter uma expectativa de vida até os 70 anos. Então, foi algo muito importante mesmo para a história da síndrome. Falando um pouquinho de epidemiologia, a gente sabe que existe aproximadamente 1 a cada 1.000 nascidos vivos com síndrome de Down em todo o mundo. É uma média aí do mundo. Porém, metade dos embriões com Down não são fecundados. Geralmente, a mãe sofre um aborto espontâneo, então era para ser muito mais. Só que tem, infelizmente, esses abortos espontâneos de metade dos embriões. Então, a gente tem aí a média de 1 a cada 1.000 nascidos vivos, e aí isso torna notavelmente a síndrome de Down responsável por 12 a 15% das dificuldades de aprendizagem nos países desenvolvidos. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês de 2 países. A gente tem os Estados Unidos e o Brasil. Lá nos Estados Unidos tem uma média de 1 a cada 691 nascidos vivos, totalizando 400 mil estadunidenses com síndrome de Down. E aqui no Brasil a gente tem 1 a cada 700 nascidos vivos, o que vai totalizar 270 mil
habitantes com síndrome de Down brasileiros. As características gerais. O síndrome de Down apresenta diversas características por conta dessa trissomia. Listei algumas aqui que são bem importantes, são bem características mesmo. Começando a nível de sistema nervoso, vai ter os níveis mais baixos de aprendizado, vai ter um atraso no desenvolvimento cognitivo e os reflexos primitivos vão estar diminuídos. A nível cardíaco, vai ter cardiopatias congênitas e ainda assim, a circunferência do pescoço é um marco bem importante da síndrome de Down, que eles têm um aumento nessa circunferência do pescoço. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, vai aprofundar sobre isso também. E ainda eles vão ter a macroglossia, que é o aumento da língua. É quando a língua tem aquele aumento exagerado, tem um crescimento exacerbado, e ela não cabe na cavidade oral. Então, por isso que às vezes a gente vê as pessoas com síndrome de Down não conseguindo guardar a língua, não conseguindo deixar a língua na cavidade oral. E ainda a gente vai ter a hipotonia. A hipotonia é quando tem o rebaixamento do tônus muscular. Então, a síndrome de Down, ela vai ter o tônus mais mole, um tônus mais flácido. Isso dificulta o fortalecimento muscular desses pacientes. E, associado a isso, eles vão ter também uma frouxidão ligamentar. A frouxidão ligamentar vai dar uma hipermobilidade na articulação. Então, isso é algo que tem que prestar muita atenção, porque pode gerar lesão facilmente. E ainda vai ter um atraso no desenvolvimento motor geral. Além disso, tem algumas características que são aquelas lá que o John Down listou, que a gente pode notar, que aí são os olhos aguados, e eles têm meio que puxado, como se fossem pessoas orientais, cabelo fino, rosto redondo, a circunferência do pescoço também é muito evidente, estatura, e aí a língua também geralmente está ali mais para fora, aí quando faz o tratamento não, nariz mais achatado, pequeno, orelhas pequenas também. E agora, falando um pouquinho do sistema respiratório, porque a gente vai falar de distúrbios do sono, então o sistema respiratório está ali intimamente ligado com essa situação. Então, como consequências das malformações, o sistema respiratório na síndrome de Down apresenta diversos problemas. Alguns ali, só para deixar um pouco claro, a hipotonia, a gente tem a macroglossia, a circunferência do pescoço, que são pontos, assim, chave também para esse problema aí do sistema respiratório. Listando aqui um pouquinho para vocês, a gente vai ter a laringomalácia, que é quando tem um colapso das estruturas supraglóticas. A gente vai ter também a traqueomalácia, que é quando tem um colapso da via aérea superior, da traqueia, ela fica mais estreita. Tem a estenose traqueal congênita, que é quando tem um estreitamento da traqueia também. Aí a gente vai ter uma redução no número de alvéolos. Os alvéolos são os responsáveis pela troca gasosa. Então, se a gente tem uma redução nesse número, a gente vai ter problemas. E também o aumento do tamanho dos ductos alveolares. Os ductos alveolares é onde vai a passagem de ar. Então, se ele está com aumento no seu tamanho, fica aí uma defasagem na hora da passagem. E também vai ter uma redução do batimento ciliar. O batimento ciliar ele é muito importante, porque é ele que vai ali controlar as impurezas juntamente com o muco. Então, essa questão da redução pode prejudicar, e a gente vai ver daqui a pouquinho também por quê. A asma, que é um fator que vai gerar inflamação, inchaço, estreitamento. Primeiro tópico aqui, infecções com maior frequência da via aérea superior. Pode ser uma consequência lá da redução dos batimentos, porque, como eu falei, é ele que vai ali segurar as impurezas, então a gente vai ter uma consequência. Tem a presença de anel traqueal completo. A gente tem nosso anel traqueal formado por músculo e por cartilagem. Quando tem esse anel traqueal completo, é somente cartilagem, então isso deixa ela ainda mais estreita, porque o diâmetro fica ainda menor. O brônquio traqueal é um fator que vai ser ali na hora da concepção também, desenvolvimento embrionário, né, que ocorre, é uma anomalia também. Então, de vez a bifurcação ser somente na carina, ele vai ter um brônquio lá em cima, lá na traqueia. Tonsila lingual, também no processo de desenvolvimento embrionário, essa tonsila lingual é um linfonodo, um tecido linfóide secundário. E também a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que é o que a gente vai focar bastante, vou falar mais para vocês sobre daqui a pouco.
que é algo muito importante, já que estamos aí associando os distúrbios do sono em pacientes com síndrome de Down. Então, vamos falar um pouquinho agora dos distúrbios de sono propriamente ditos. Mas por que a gente tem que falar dos distúrbios do sono? A gente está vivendo um momento de pandemia da Covid-19. A Thaís retratou em algumas situações, a Renata tratou em algumas situações. Então, a gente tem que saber que é algo muito grave. Isso vai deixar a gente com alguns aspectos emocionais bem abalados, como o problema da angústia, das incertezas, e isso vai prejudicar intimamente o nosso sono. O Ministério da Saúde realizou uma pesquisa por meio de telefone com mais de 2.000 pessoas neste período pandêmico. E o resultado mostrou que 41,7% dos entrevistados apresentaram distúrbios do sono durante esse período. Então, é uma taxa bem alta. Por isso que a gente tem que falar dos distúrbios do sono. Os distúrbios do sono são vários, mas 3 bastante comuns que a gente pode notar é o ronco, a apneia obstrutiva e hipopneia do sono. Tem também a síndrome das pernas inquietas. Então, é algo que a gente tem que dar uma atenção especial, sim. Então, os distúrbios do sono pode repercutir na saúde global das crianças também, nos aspectos de aprendizagem e até no sistema cardiovascular. É algo assim que vai estar muito ligado ao sistema cardiovascular, porque o distúrbio do sono, a questão da respiração, a gente sabe que o sistema respiratório está muito ligado ao sistema cardiovascular, e é durante o sono reparador, que a gente consegue consolidar os nossos aprendizados. Então, se a gente não tem um sono reparador, a gente não vai ter aprendizado, então isso pode diminuir esse aprendizado da criança, ainda mais que ela está numa fase de novas descobertas, novos conhecimentos. E além dos estudos com síndrome de Down, os distúrbios de sono estão sendo pesquisados em várias populações, inclusive no autismo, que é algo também aí que está vindo bem forte para saber sobre esses distúrbios do sono, uma população também que precisa de muita atenção. Então, considerando todos os distúrbios relacionados ao sono, a prevalência chega em 75% entre as crianças com acometimento do neurodesenvolvimento. Porque o sono, ele vai ser uma função neurológica muito complexa. Então, para você conseguir ter um sono bom, você tem que ter esse neurodesenvolvimento adequado, típico. Então, se ele não tá, ele não vai conseguir ter um sono reparador, por conta que ali o sistema nervoso já vai estar acometido. Mas aí, o que é a apneia obstrutiva do sono? Ela vai ser uma condição clínica na qual obstruções repetitivas da garganta ocorrem durante o sono. E aí gera as apneias. A apneia é quando tem para totalmente a respiração. E tem também as pausas de 10 segundos no adulto. E tem as hipopneias, que é quando tem ali o rebaixamento do nível de oxigenação, o rebaixamento do nível respiratório. Então, hipopneia é quando tem a diminuição, e a apneia é quando tem para mesmo. E esse parar de respirar vai gerar os microdespertares. Então, a pessoa nunca vai conseguir ter o sono reparador. Ela acaba nem percebendo, é algo rápido, é um microdespertar, mas isso já afeta, porque isso já corta o ciclo que ela está do sono, porque o sono tem várias fases. Então, se ela já tem um microdespertar, já vai cortar aquele ciclo ali, aí ela tem que iniciar tudo de novo lá no processo cognitivo, lá no cérebro dela. Então, é algo bem complicado, é algo que deve ser, com certeza, tratado. E, além do mais, também, quando a pessoa para de respirar, ela tem um rebaixamento lá da oxigenação do sangue. Então, por isso que tem esse despertar, assim, rápido, a pessoa nem percebe, e o que vai gerar aí uma complicação na hora do diagnóstico, que é o que a gente vai falar agora. Então, o diagnóstico ele vai sendo baseado na história clínica. Caso é uma pessoa, aqui no nosso caso de síndrome de Down, aí os cuidadores vão notar que ela está tendo os microdespertares, que ela está ali com uma sonolência diurna, que ela está inquieta, que ela está agitada. Mas se for uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, vai ser difícil ela perceber, porque ela vai ficar com uma sonolência diurna, mas ela vai achar que é um cansaço normal, e assim vai virando uma bola de neve. Mas aqui no nosso caso, paciente com síndrome de Down, os cuidadores vão poder relatar, né, que eles estão tendo os microdespertares, tem o ronco, então tá tudo associado. Aí com isso vai ter exames físicos, tem testes, diversos questionários também para descobrir se há aí essa questão do distúrbio do sono, e ainda tem
o padrão ouro para o diagnóstico, que é a polissonografia. A pessoa se desloca até uma clínica adequada e ela vai dormir na clínica e lá ela vai ser monitorada o tempo todo em questão de oxigenação, quantos despertares ela teve no período, numa janela de tempo. Então, é o que vai realmente identificar, é o padrão ouro para a identificação do diagnóstico. E aí, os sinais e sintomas da apneia obstrutiva do sono, tem os roncos, aí as apneias testemunhadas, que quando a pessoa, né, o cuidador vai conseguir notar que está ali com a falta de ar e acorda de repente, e a sonolência excessiva diurna, porque se ela não tem o sono reparador, ela não vai conseguir ficar bem no outro dia, ela vai ficar com uma sonolência, porque o sono não vai conseguir suprir todo o cansaço que ela teve no dia anterior. Aqui tem uma imagem clássica lá da apneia obstrutiva do sono, e ela é bem didática também, que a gente consegue notar na primeira imagem o ar entrando bem fluido, e esse ar consegue ter uma passagem muito fácil. Já na segunda imagem, não é tão fácil assim, ele tem ali, ó, algo que prejudica essa passagem. A gente pode notar que a pessoa que está deitada, ela está em decúbito dorsal, ou seja, barriga para cima. Isso, quando a gente adota essa posição para dormir, a gente tem um rebaixamento da língua, porque a gente se relaxa, então a língua vai mais para trás. Então, vai dar um estreitamento aí, fora todas as outras coisas também que podem ser fatores de risco para a apneia obstrutiva do sono. Então, a apneia obstrutiva do sono nas crianças, ela foi descrita em 1982 pelo William Osler, e ela chega a atingir ali 3% das crianças com alguma causa relacionada a fatores anatômicos ou funcionais, algo que vai poder ser resolvido. Já na síndrome de Down, essa prevalência vai variar de 30% a 60%. É um valor bem alto, porque se a gente compara com o desenvolvimento típico, é bem alto, é algo bem preocupante, já que a síndrome de Down é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono. Então, aqui a gente tem um artigo que mostra muito bem os fatores, os mecanismos envolvidos na gênese da síndrome da apneia obstrutiva do sono, que eu vou mostrar para vocês alguns fatores. Começando pela idade. Então, quanto mais avançar da idade, a gente vai gerando aquela flacidez e a musculatura tende a ficar mais diminuída. Então, a musculatura da via aérea superior tende a ficar mais diminuída. Se ela está diminuída, você está mais relaxado, então vai ter o estreitamento lá da passagem do ar na traqueia. Então, isso vai também poder gerar aí a apneia. Tem também em relação ao sexo, já que a prevalência nos homens é maior do que nas mulheres. Porque a mulher ela tem um pouquinho mais tônus do músculo genigoso. Então, isso pode ser considerado ali uma proteção, uma defesa para a manutenção dessa via aérea superior. Além disso, também tem alguns fatores hormonais, que é o que a gente vai falar agora, que o estrógeno e a progesterona vai promover a manutenção da permeabilidade da via aérea. Então, isso melhora o tônus da musculatura e automaticamente o comando ventilatório. Já os homens, eles propiciam um maior depósito de gordura. Então, a gordura está ali relacionada ao relaxamento muscular. Se tem relaxamento, a gente vai ter um estreitamento no canal da passagem do ar. E algo muito interessante que a gente deve notar é que a síndrome dos ovários policísticos, eles têm a característica de maior nível desse hormônio, o andrógeno. Então, vai ser um fator de risco da apneia. Fatores anatômicos. Tem a micrognatia, ou hipoplasia da mandíbula, que é quando a gente tem aquela mandíbula pequena, que ela é retroprotusa, ela é mais para trás. Automaticamente, quando você tem uma estrutura mais para trás, a sua língua vai mais para trás, o palato vai indo mais para trás, o que vai causar o estreitamento. Então, é outra coisa que vai prejudicar aí, pode gerar apneia obstrutiva do sono. Ou ainda outro fator anatômico é o espessamento das paredes da faringe. Então, se a parede está muito grossa, a gente sabe que o diâmetro interno dela vai ser menor, a passagem de ar também vai ficar com uma dificuldade ali, com um bloqueio maior. Fatores genéticos. Então, a gente sabe que alguns fatores podem ser herdados naquela questão do cromossomo, do DNA que eu falei para vocês. Então, vai ter os fatores genéticos como estrutura crâniofacial e distribuição de gordura corpórea, que é algo que a síndrome de Down apresenta. A gente tem ali a estrutura crâniofacial dela, é um pouco modificada, como eu citei,
e também os distúrbios de gordura corpórea. Geralmente, síndrome de Down também pode apresentar um IMC mais elevado. E aí também tem o controle neural das vias aéreas e o comando central da respiração. Em relação à postura e gravidade, foi o que eu mencionei, o decúbito dorsal, famoso deitar de barriga para cima, vai promover o posicionamento posterior da língua e do palato mole. Então, você deita de barriga para cima, o palato vai mais para trás e a base da língua vai mais para trás também, causando estreitamento. Então, isso vai reduzir a área da faringe e o ar vai ficar com maior obstáculo para passar. Sobre a gordura corporal, o IMC, que é algo também que, como eu mencionei, a síndrome de Down pode apresentar um IMC elevado, então tem que estar muito atento a isso. Então tem aí o parâmetro, né, da circunferência abdominal dos homens maior do que 94, das mulheres maior do que 80, e ali algo muito evidente que a gente tem que ver da circunferência do pescoço maior de 40 centímetros. Eu mencionei lá em cima que a síndrome de Down vai ter um problema aí com a circunferência do pescoço. Outras causas, aqui a gente já tem explicitamente a síndrome de Down citado. Além da síndrome de Down, a gente tem acromegalia, hipotiroidismo, síndromes genéticas e doenças de depósito, que pode promover o estreitamento da via aérea superior. Então, por mais que a gente tenha alguns fatores aí para trás da síndrome de Down, aqui ela está explícita mesmo, é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono. Então, vamos falar um pouquinho agora da relação, né? A apneia obstrutiva do sono com a síndrome de Down. Esse estudo aqui foi uma meta-análise com 18 estudos. Nessa meta-análise, eles analisaram os estudos, no total gerou 1.200 crianças, ali com uma média de 7 anos. E aí eles perceberam que 69 a 76% dessas crianças apresentavam apneia obstrutiva do sono, eles eram afetados. E ainda metade dessa população que estava afetada tinha um caso de moderado a grave. Então, as crianças com síndrome de Down, elas realmente apresentam maior incidência, se a gente comparar também as outras crianças, e a prevalência da apneia obstrutiva do sono, de moderada a grave, ela é maior numa idade mais jovem. Então, quanto mais jovem a criança, mais grave vai estar o quadro dela. Tem essa correlação que essa meta-análise comprova. Agora, um pouquinho de intervenção baseada em evidência. A gente tem esse estudo aqui, que ele vai mostrar um pouquinho do CPAP, da terapia do CPAP, que é algo muito comum. Então, eles pegaram aí os pacientes com mais de 18 anos, com pacientes de síndrome de Down adultos, esse já não é com crianças, e aí foram 157 adultos, e eles viram que realmente o CPAP ele é viável em pacientes adultos, porque com a criança pode ser que seja algo bem mais complicado, mas ele com os adultos ele é viável. Porém, alguns estudos provam que as pessoas com cognitivo normal não gostam desse tratamento com CPAP. Às vezes por conta da máscara, da pressão que a máscara faz, ou até mesmo do barulho do próprio aparelho. Então, as pessoas com cognitivo normal não gostam, não têm adesão. Mas o que é interessante nesse estudo que mostra que a população com síndrome de Down estudada, eles aderiram ao tratamento com CPAP, principalmente porque teve um trabalho ali multidisciplinar, envolvendo médico, fisioterapeuta, psicóloga, terapeuta ocupacional, fono. Então foi algo muito interessante, algo muito importante, ainda mais também que a família auxiliou. Então a adesão foi bem maior do que as pessoas com o cognitivo ali normal. Então mostra que o CPAP é eficaz aí para a apneia obstrutiva do sono. Agora, esse segundo artigo, ele é um protocolo para estimulação elétrica neuromuscular. Então, eles pegaram também ali adultos com mais de 18 anos. Esse aqui é um ensaio clínico randomizado. E aí, eles montaram um protocolo para fazer a estimulação. Eles usaram o FES para fazer a estimulação ali da região, né, mais superior dos músculos mastigatórios, do orofaringe. Então, foi algo bem interessante, porque tiveram um resultado muito simbólico, muito alto, já que, né, a síndrome de Down tem a hipotonia, então é muito importante o fortalecimento, e essa estimulação elétrica neuromuscular é muito eficaz nessa situação.
E aí eles usaram alguns parâmetros nessa montagem do protocolo deles, como a frequência de pulso em 50 Hz, a largura de pulso em 250, a relação tempo on, tempo off de 5 segundos, o tempo de estimulação foi de 10 segundos, e o total do tratamento ali era 20 minutos, aproximadamente uma vez na semana. Depois eles aumentaram para 2 vezes na semana esse protocolo. Então, eles fizeram esse protocolo para melhorar o equilíbrio do tônus muscular, para modelação do músculo mastigatório e orofaríngeo, para melhorar as funções, porque um músculo mais forte na hora de dormir ele não vai estar tão relaxado, ainda mais com o paciente que a gente está vendo que ele tem hipotonia, então se ele está ali com o tônus um pouco mais próximo da normalidade, vai ajudar bastante na hora de dormir. Outro estudo é esse que vai mostrar um pouco sobre a terapia miofuncional. Então, ele provou que somente a terapia miofuncional não vai dar certo, não vai funcionar. Ela foi algo mais assim na margem. Ela, associada a outros tratamentos, foi eficaz. Teve uma melhora em 50% da saturação, dos roncos, da própria apneia obstrutiva, né? Mas ela sozinha não teve eficácia. Eles separaram em 2 grupos. O grupo que recebeu apenas a terapia miofuncional não obteve melhora significativa, mas o grupo que obteve 2 intervenções ou mais associadas a essa terapia obteve uma resposta muito interessante. E essas terapias eram algum tratamento com terapeuta ocupacional e até mesmo com cirurgião dentista. Então, mostra que é um tratamento eficaz se for associado. Então, aqui tem um pouquinho das referências. Eu agradeço muito quem esteve aqui assistindo todos esses dias. Eu deixo meu e-mail para qualquer dúvida, se caso precisar que eu esclareça.